A rivalidade entre Palmeiras e Santos volta a ocupar o centro das atenções do futebol paulista e nacional com mais um clássico no Allianz Parque, palco que simboliza a modernidade, a força e a identidade do Verdão. Trata-se de um confronto que transcende os 90 minutos, mobiliza gerações de torcedores e reafirma a grandeza de duas das instituições mais vitoriosas do país. Para a torcida do Palmeiras, para os palmeirenses, palestrinos e apaixonados pelo clube, este duelo representa tradição, respeito à história e compromisso com a vitória, elementos que fazem parte da essência alviverde e moldam a relação entre o time e sua torcida ao longo das décadas. O clássico entre Palmeiras e Santos carrega um histórico marcado por confrontos memoráveis, decisões importantes e personagens que ajudaram a construir o futebol brasileiro. Desde os tempos do Palestra Itália até a era atual, o Verdão consolidou uma trajetória sólida diante do rival, sempre sustentada pelo apoio incondicional de sua torcida. Jogar no Allianz Parque, cercado por arquibancadas verdes e por um ambiente de pressão favorável ao time da casa, é um diferencial competitivo que fortalece o elenco, impõe respeito ao adversário e transforma cada partida em um verdadeiro espetáculo esportivo. Neste cenário, o duelo ganha ainda mais relevância por acontecer no Campeonato Paulista, competição que tradicionalmente serve como base para o desenvolvimento da temporada. Para o Palmeiras, o clássico representa a oportunidade de confirmar o bom momento, ajustar o time, testar alternativas e reforçar sua posição de protagonismo no futebol estadual. Para o torcedor, é a chance de observar o desempenho da equipe, avaliar a postura em campo e renovar a confiança em um elenco que carrega a responsabilidade de representar uma das maiores torcidas do país. O Allianz Parque não é apenas um estádio, mas um símbolo da reconstrução, da ambição e da organização do clube. Reconhecido internacionalmente, ele representa a casa do palmeirense e o palco ideal para grandes jogos. Um clássico no Allianz Parque reforça esse caráter histórico ao unir passado, presente e futuro em um mesmo espaço. Cada setor das arquibancadas, cada bandeira erguida e cada grito de incentivo contribuem para criar um ambiente inspirador, capaz de impulsionar o time dentro de campo e fortalecer ainda mais o vínculo entre o Palmeiras e sua torcida. Do ponto de vista informativo, é fundamental que o torcedor saiba exatamente onde assistir ao clássico entre Palmeiras e Santos. O telespectador quer se organizar, escolher a melhor opção e não perder nenhum detalhe de um jogo tão importante. O confronto contará com transmissão em diferentes meios, garantindo amplo acesso aos torcedores do Verdão em todo o Brasil. O jogo será exibido na televisão aberta pela Record TV, permitindo que o palmeirense acompanhe o clássico de forma gratuita. Além disso, haverá transmissão pela Cazé TV, no YouTube, oferecendo uma alternativa digital acessível e cada vez mais popular entre os torcedores. Para quem acompanha pela televisão por assinatura ou streaming, o clássico também estará disponível nos canais TNT Esportes e na plataforma HBO Max, assegurando qualidade de imagem e múltiplas opções para assistir a partida ao vivo. Essas opções de transmissão ampliam o alcance do espetáculo e reforçam a importância do clássico como um evento que vai além do estádio. Seja em casa, reunido com amigos, com a família 07 ou acompanhando de forma individual, o torcedor do Palmeiras terá à disposição diferentes formas de viver a emoção do jogo. Saber exatamente onde assistir faz parte da preparação para o clássico e contribui para uma experiência mais completa e organizada. Além da transmissão ao vivo, a cobertura esportiva tem papel relevante na vivência do torcedor. A análise pré-jogo, as informações sobre escalações, o contexto da partida e as repercussões após o apito final ajudam a compreender melhor o desempenho da equipe. Conteúdos direcionados ao público palmeirense reforçam a importância de acompanhar o clube de maneira consciente e bem informada, fortalecendo a relação entre o torcedor e o Verdão. No aspecto esportivo, o clássico exige atenção total. Jogos contra o Santos costumam ser equilibrados e intensos, independentemente da fase das equipes. Para o Palmeiras, manter a organização tática, a intensidade e o equilíbrio emocional é fundamental. A postura em campo precisa refletir a identidade do clube, baseada em competitividade, disciplina e respeito à camisa. Esses valores, historicamente associados ao Verdão, inspiram a torcida e reforçam o sentimento de pertencimento que une os palmeirenses. A torcida palmeirense, por sua vez, exerce papel decisivo. Mesmo à distância, acompanhando pela Record TV, pela Cazé TV no YouTube, pela TNT Esportes ou pela HBO Max, o torcedor participa ativamente, comenta, analisa e compartilha cada momento do jogo. O clássico se estende para além do gramado, ocupando conversas, debates e reflexões sobre o desempenho da equipe. Nesse contexto,
A informação clara e objetiva se torna essencial para evitar desencontros e garantir que o torcedor esteja plenamente conectado ao que acontece em campo. Outro ponto importante é o impacto simbólico do clássico para a sequência da temporada. Um bom resultado diante do Santos no Allianz Parque pode representar mais do que pontos na tabela. Pode indicar maturidade, solidez e confiança para os desafios que virão. Para o torcedor do Palmeiras, vencer clássicos tem significado especial, pois reforça a força do clube, alimenta o orgulho de vestir o verde e fortalece a crença em campanhas consistentes ao longo do ano. Também é importante lembrar que o futebol, especialmente em clássicos, deve ser vivido como uma rivalidade esportiva saudável. O respeito ao adversário, às regras e às instituições faz parte da grandeza de um clube como o Palmeiras. Informar o torcedor e contextualizar o jogo dentro desses valores contribui para uma cultura esportiva mais consciente e alinhada com a história do Verdão. Em síntese, o confronto entre Palmeiras e Santos, neste clássico no Allianz Parque, representa muito mais do que uma simples partida. É um encontro de histórias, identidades e paixões que mobilizam a torcida do Verdão em todo o país. Saber exatamente onde assistir, seja pela Record TV, pela Cazé TV no YouTube, pela TNT Esportes ou pela HBO Max, é fundamental para que o torcedor não perca nenhum detalhe desse momento. Informado, atento e inspirado, o palmeirense segue ao lado do Palmeiras, dentro ou fora do Allianz Parque, mantendo viva a tradição que faz do clube uma das maiores potências do futebol brasileiro. Obrigado por assistir nosso canal e até o próximo vídeo.